Você já se sentiu em meio a uma tempestade na vida? Um daqueles momentos em que tudo parece desabar ao mesmo tempo. Quando o céu escurece sem aviso. Quando o chão parece desaparecer sob seus pés. Quando o medo fala mais alto que a fé. Talvez hoje você esteja exatamente assim. A Bíblia nos apresenta uma cena poderosa. Uma noite no mar da Galileia. Um barco simples de madeira. Homens experientes, pescadores acostumados ao mar, e ainda assim, aterrorizados. O texto diz: levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Marcos 4. O céu escurece, o vento sopra com violência, as velas rasgam, a madeira range, Pedro puxa a corda com força. Água invade o convés. Os discípulos escorregam, gritam, tentam controlar o que é incontrolável. Você consegue imaginar? Homens fortes, agora dominados pelo medo. E no meio daquele caos, Jesus dormia. Dormia na proa, sobre uma almofada, enquanto o barco era sacudido pelas ondas. Que contraste! Tempestade do lado de fora. Paz absoluta dentro dele. Os discípulos correm até Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? Essa frase ecoa até hoje. Quantas vezes nas nossas crises também perguntamos: Deus, o Senhor não está vendo? O Senhor não se importa? O Senhor não percebe que estou quase afundando? O medo nos faz esquecer quem está no barco. Jesus desperta, levanta-se, olha para eles e pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Observe algo importante. Ele não pergunta por que houve tempestade. Ele pergunta por que houve medo. Porque a tempestade não era o maior problema. O medo era. A tempestade estava fora. O medo estava dentro. E muitas vezes é assim conosco. As circunstâncias podem ser difíceis, mas o que realmente nos paralisa é o medo que cresce dentro do coração. Então Jesus caminha até a frente do barco, ergue a mão e ordena: aquieta-te, emudece. Uma ordem simples, uma palavra, e o vento morre, as ondas se deitam, o mar vira espelho. Silêncio. A natureza reconhece a voz do Criador. Os discípulos se entreolham. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles começam a entender. Não era apenas um mestre, não era apenas um profeta, era o Senhor da criação. E essa cena revela algo profundo para nós. A presença de Jesus no barco não impediu a tempestade, mas garantiu que ela não teria a palavra final. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade financeira, ou uma crise familiar, ou uma doença inesperada, ou um momento de incerteza emocional. E você pergunta: por que Deus permitiu isso? Mas a pergunta correta talvez seja outra: quem está comigo dentro do barco? Porque se Ele está ali, você não afunda. Pode balançar, pode assustar, pode parecer que vai quebrar, mas não afunda. A tempestade revela o que está no coração. Ela expõe nossas inseguranças, mostra onde nossa fé é frágil, nos confronta com nossas dúvidas, mas também nos aproxima de Deus, porque quando percebemos que não temos controle, descobrimos que Ele tem. Jesus poderia ter impedido o vento antes, mas permitiu que a tempestade revelasse a condição dos discípulos. Talvez algumas tempestades da sua vida não vieram para destruir você. Vieram para amadurecer você. Vieram para fortalecer sua fé. Vieram para ensinar que a segurança não está na ausência de problemas, mas na presença de Cristo. O barco ainda balançava, mas agora havia paz. E essa é a diferença. A paz que Jesus oferece não depende das circunstâncias. Ela nasce da confiança. Quantas vezes deixamos o medo dominar? Quantas vezes olhamos mais para as ondas do que para Ele? Pedro já tinha visto milagres, já tinha testemunhado curas, mas naquele momento o vento falou mais alto que a memória dos milagres. E nós também fazemos isso. Esquecemos o que Deus já fez. Esquecemos livramentos passados. Esquecemos promessas cumpridas. E deixamos a tempestade nos convencer de que estamos sozinhos. Mas não estamos. Ele está no barco.
mesmo quando parece dormir, mesmo quando parece em silêncio, mesmo quando não entendemos o tempo das coisas. O silêncio dele não é abandono, é controle. Ele sabe o momento exato de se levantar e dizer: basta. Talvez hoje ele esteja perguntando a você: por que você está com tanto medo? Você ainda não confia em mim? Essas perguntas não são acusação, são convite. Convite à confiança, convite à maturidade espiritual, convite a crescer. As tempestades nos provam, mas também nos revelam. Revelam o tamanho da nossa fé, revelam se nossa esperança está nas circunstâncias ou em Deus. Precisamos aprender a buscar a presença dele diariamente, não apenas na crise. Orar quando está tudo bem, confiar quando o céu está azul, fortalecer a fé antes que a tempestade chegue, porque ela chega para todos. Mas quem aprende a andar com Jesus antes da tempestade, não se desespera quando ela vem. O sol voltou a brilhar sobre o mar da Galileia, a calma depois do caos. E aquela noite nunca mais saiu da memória daqueles homens. Eles entenderam algo fundamental. Com Jesus no barco, sempre há esperança. Talvez você esteja ouvindo isso agora exatamente no momento em que precisava. Talvez sua tempestade esteja rugindo forte. Mas lembre-se, se ele está no seu barco, você não afunda. Você aprende a confiar, aprende a descansar. Aprende que a fé é maior que o medo. Examine seu coração. Em que área o medo tem falado mais alto? Entregue isso a ele hoje. Declare confiança. Escolha a fé. Porque às vezes a tempestade é grande, mas a presença dele é maior. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Jesus está no meu barco. E compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando uma tempestade. Que hoje seja o dia em que você escolha confiar, mesmo quando o vento sopra, mesmo quando as ondas se levantam. Porque com Cristo, a tempestade nunca é o fim. Ela é apenas o cenário onde a fé se fortalece. Agora reflita, examine suas próprias tempestades e busque a paz que só Ele pode dar.